Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade pública. Agora falando então do nosso balanço patrimonial. Tem o DVP também que eu vou apresentar para vocês nesta videoaula. O que eu preciso lembrar para considerar aí o balanço patrimonial? Nós estamos trabalhando apenas com o quadro principal, né? O ativo, passivo e o patrimônio líquido. E nesse conceito ele é relativamente parecido com o que nós conhecemos da contabilidade comercial. Então, nós temos ativo, conjunto de bens e direitos, passivo, conjunto de obrigações, principalmente com terceiros, né, obviamente, e patrimônio líquido, ou situação patrimonial líquida, aquilo que sobra, né, o valor residual ou obrigação com os sócios, como a gente chama também. Mas aqui no poder público, a ideia ou a premissa de classificação é a mesma. Então, a gente vai ter ativo circulante e não circulante, classificados aí de acordo com conversibilidade e exigibilidade, né, que são graus que nós utilizamos. E também vamos ter o que a lei traz como classificação por financeiro e permanente, né? Financeiro representando aí aqueles que não dependem de autorização orçamentária e permanente aqueles que dependem de autorização legislativa ou orçamentária. Bom, é importante que a gente entenda esses conceitos e lembre, né, que vai ter ainda um quadro de ativos e passivos financeiros, quadro de contas de compensação, que são as contas de controle, e também o superávit ou déficit financeiro. Para o entendimento do balanço patrimonial, a gente precisa compreender então as VPAs, VPDs, o ativo, o passivo, o orçamento, seja ele aprovado ou executado, classe 5 e 6, e o controle devedor e credor efetivamente. As classificações, que eu já comentei, né, as etapas de receita e despesa e a ideia de restos a pagar, processados e não processados. Então, vamos para o nosso exercício para que a gente possa visualizar ali a aplicação prática, né, do balanço patrimonial conforme a tarefa que nós estamos desenvolvendo. Ainda estamos na tarefa da aula 18, tá? É importante explicar isso. Eu estou usando o mesmo exemplo para todas as demonstrações, para que vocês possam efetivamente ver este passo a passo. Então, finalizamos todas as atividades, seguindo aquele raciocínio que nós aplicamos, chega o momento final de executar então a demonstração do balanço e da DVP. Como a gente vai fazer isso? Antes de mais nada, eu preciso ter clareza e observar o meu livro diário, antes de tudo, né, e ver que eu tive lançamentos cuja natureza foi de movimentação, ou que a natureza da informação, melhor dizendo, né, foi patrimonial. Então eu tive o caso ali de algumas receitas e algumas despesas acontecendo, né? Lembrando que no poder público a gente chama isso de VPA e VPD respectivamente. Então todo momento que eu tenho um lançamento de natureza patrimonial, eu vou ter essa informação registrada no que eu estou chamando aqui de livro de natureza, livro razão de natureza patrimonial, mas isso, como eu expliquei também, é uma coisa só, né? O livro razão, ele é um só. A gente só separou por uma questão didática. Então, quem são esses de natureza patrimonial? Aqueles que se classificam ou como ativo, ou como passivo, ou como patrimônio líquido, ou como VPA, que seriam as receitas, né, na iniciativa privada, como a gente chama, ou VPDs, que seriam as despesas, né, variações patrimoniais diminutivas. Então, no livro razão estão todas as contas e eu fiz a movimentação de acordo. Então, eu cheguei aos saldos finais. Lembrando que VPDs, né, variações patrimoniais diminutivas, e VPAs, a gente precisa zerar. Então, todas essas contas de resultado, como nós chamamos, elas são zeradas. E aí, apurei os saldos finais, apenas monto a estrutura do balanço, o balanço patrimonial em específico, e jogo essas contas para cá. Então, quem que se caracteriza como ativo? Meu caixa equivalente. Qual é o saldo do meu razonete? 9.215. Créditos a curto prazo, né? Dentro do nosso plano de contas está lá toda essa estrutura. Então, eu vou ter créditos tributários a receber na forma de IPTU, valor de 52 mil. Então, aqui, basicamente, a gente não tem ativo não circulante, né? Mas poderia acontecer, e eu vou ter a grande coluna, então, do total do ativo, né? Demonstrado aí como uma estrutura mínima que a gente já conhece do balanço patrimonial. E o total do ativo deve ser, portanto, igual ao total do passivo, como a gente vê. Então, assim como para fechar um balanço nos termos aí tradicionais, como a gente costuma dizer, eu tenho que ter o total do ativo igual ao total do passivo. A lógica aqui continua a mesma. Passivo dividido em circulante, aqui teríamos a hipótese de pessoal a pagar, não tem valor porque o razonete ficou zerado, porque a gente fez o empenho, fez a liquidação, fez o pagamento das despesas, né, e das obrigações mais especificamente. Por isso que no lançamento a gente trabalha com duas contas, né? Então eu vou ter, por exemplo, lá no pessoal a pagar, eu vou ter uma VPT, né? Uma diminuição do meu patrimônio, uma variação patrimonial diminutiva,
chamada de pessoal e encargos. Contrapartida disso vai ser pessoal a pagar, que é uma obrigação, ou seja, uma conta pertencente ao nosso passivo. Não circulante, né, nenhuma obrigação de longo prazo, e o patrimônio líquido aqui no nosso exercício está composto apenas do resultado, né, do saldo da situação patrimonial, que vai ser o que fecha este raciocínio. Então, numa visão geral, a gente tem o ativo, conjunto de bens e direitos, e o passivo, conjunto de obrigações, composto aí, incluso o patrimônio líquido. Então, a estrutura ela é muito semelhante, eu acredito que não há muitas dúvidas quanto a isso. Tá? Então é importante só que a gente faça as considerações. Se a conta ela vem com essa identificação de característica, né, financeira ou permanente, a gente precisa utilizar essa nomenclatura como um todo, tá? Apenas por uma questão de justificativa, porque daí depois são separadas naqueles quadros em específico. E para a DVP eu sigo a mesma ideia de uma DRE, então eu começo com o que seriam as receitas, né? E depois trabalho com o que seriam as despesas, para chegar num resultado patrimonial deste período. Então aqui eu estou pegando as minhas VPAs, que são as receitas, de impostos e taxas, todas as VPAs lançadas, o mesmo que eu apurei naquele razonete, diminuindo pelas VPDs, variações patrimoniais diminutivas, pessoal e encargos, material de consumo, que é o que a gente registrou neste período. Então aí eu faço o fechamento encontrando um resultado. Aqui existe a coluna do exercício anterior, que está zerada, porque é a primeira vez que a gente está fazendo, né? Mas se eu estivesse considerando aí 2 anos ou 2 meses, eu trabalharia com essas duas colunas ao mesmo tempo, cada uma no seu respectivo exercício, né? Ou tempo de competência aí, no sentido geral. Tá? A ideia aqui é representar então o patrimônio de um ente da administração pública, sendo ele identificado com data, com horário, né? Conforme as informações foram criadas. E a DVP também. E aí, como vocês percebem, ela não tem muita complicação, né? A demonstração ela nada mais é do que o fechamento deste processo. Então eu só preciso me relembrar de toda a movimentação que eu fiz e trazer os saldos finais para cá. E aí automaticamente uma coisa vai ter que ser complementar aí, né? Vai fechar o raciocínio de forma geral e ela vai acabar batendo, né? Como a gente costuma dizer, ela vai dar um saldo que seja de acordo com o que eu apurei lá no razonete, tá bom? Então vejam que assim, não tem muito segredo, algumas contas que a gente não está trabalhando, né? Futuramente eu quero ver se a gente consegue trabalhar com o passivo, para ficar com algumas obrigações, ou seja, ter ali também restos a pagar, uma outras circunstâncias assim, que possam variar, né, a nossa prática contábil. Mas vocês viram que talvez esta seja a demonstração contábil mais fácil, justamente porque é a mais próxima da iniciativa privada que a gente tem. Tá? Então, respeitados aí as características em específico do critério financeiro e permanente, circulante e não circulante, a gente tem a montagem do balanço patrimonial da mesma forma que na iniciativa privada. E a DVP, eu recomendo que vocês associem com a DRE, tá? Porque ela é a demonstração equivalente, digamos assim. Não há uma DRE no poder público em específico, mas é possível também a fazer dessa forma. Tá? Então, alguns adotam essa nomenclatura, mas o MCASP ele prefere DVP, né? Demonstração das variações patrimoniais. Então, variação aumentativa primeiro, ou seja, o que entrou, depois o que saiu, e aí automaticamente eu acho um resultado. Tudo que entrou menos tudo que saiu vai me dar um saldo final que a gente vai chamar de resultado patrimonial do período. E aqui neste caso é originalmente mostrado como o mesmo do balanço, mas a ideia é similar aí ao conceito de lucro e prejuízo acumulado, né, no poder, na iniciativa privada. Tá? Então, se eu tenho ali mais de um período, mais de um mês, provavelmente o resultado da minha DVP não vai ser igual ao resultado patrimonial, porque no balanço ele acumula, assim como a gente acumula o lucro com o prejuízo ao longo dos períodos, né, fazendo aí os ajustes. Mas aqui a ideia é a mesma, então o resultado patrimonial, se eu tivesse 2 meses, ele seria de 2 meses acumulados, enquanto a minha DVP só mostra o que aconteceu naquele mês, naquele período, naquele ano em específico que eu estou trabalhando. Tá? Então tem que ter um cuidado em relação a isso. Via de regra, no balanço orçamentário, eu comentei para vocês, a gente usa o conceito, né, de receita realizada, ou seja, regime de caixa, e despesa empenhada, regime de competência. Isso aqui pode ou não ter sido pago, então é competência. No balanço financeiro, essa mesma métrica, né? Mas via de regra no balanço patrimonial, o que a gente usa é o chamado regime de competência. Tá? Então é tudo que aconteceu dentro daquele período que eu estou demonstrando. Neste caso seria o mês de janeiro por completo.
Então, por isso que a DVP, que vai seguir o regime de competência também, vai considerar apenas as VPAs do período. E aí, por exemplo, em fevereiro, se eu tive aqui impostos e esses impostos são de IPTU, eles não aconteceriam em fevereiro, porque a VPA IPTU só é lançada em janeiro, por exemplo. Em fevereiro eu não repito, eu apenas recebo aquele crédito tributário que eu tenho a receber. E aí já não tem mais VPA, ela já foi lançada. Então, assim, são alguns conceitos que, conforme a gente vai praticando, eles vão ficando mais claros. Tá? Então, eu só queria realmente deixar clara essa estrutura e mostrar para vocês que não tem muito elemento diferente do que a gente já conhece. E, na prática, né, isso fica cada vez mais evidente, fica cada vez mais fácil a compreensão. Então é isso. Obrigado. Fico à disposição de vocês. Né? Em breve vou passar aí o novo exercício para vocês praticarem, para a gente poder treinar um pouco mais antes da prova e replicar essas informações aí das demonstrações, do livro diário. Com esse vídeo a gente fecha a série do que seria o mínimo das demonstrações contábeis a serem apresentadas pelo poder público conforme a CASP destaca aí no NCASP, na legislação vigente e tudo mais. Então a gente completou um ciclo aqui neste momento justamente do que seria ali a contabilidade aplicada a um exemplo da administração pública, neste caso uma prefeitura. Agradeço a atenção de vocês, até a nossa próxima aula.